Tudo começou de forma simples. Uma casa comum, em uma rua tranquila, em um bairro onde nada de estranho jamais havia acontecido. Não havia histórias antigas, não havia rumores, não havia alertas. Apenas uma família prestes a iniciar uma nova vida em um lugar que parecia seguro demais para levantar qualquer suspeita. Mas antes mesmo da mudança definitiva, a primeira carta chegou. Ela não tinha remetente, não havia assinatura, apenas palavras escritas com cuidado, como se cada frase tivesse sido pensada para causar desconforto. A mensagem dizia que a casa havia sido observada por gerações, que alguém conhecia suas paredes, seus corredores, suas janelas, que aquele lugar não era novo para quem escrevia. A princípio, a carta foi tratada como uma brincadeira de mau gosto, um vizinho entediado, um trote, algo que não merecia atenção, mas a sensação deixada pelas palavras era diferente. Não havia ameaça direta, não havia pedidos, apenas a afirmação de uma presença constante. Alguém que observava, aguardava e conhecia detalhes que não deveriam ser conhecidos. Dias depois, outra carta chegou. Desta vez, o tom mudou. O autor mencionava a família, falava das crianças, comentava sobre a rotina, os horários, os hábitos, informações que só poderiam ter sido obtidas por alguém que estivesse muito próximo ou observando há tempo demais. A casa começou a parecer diferente. Janelas que antes deixavam entrar luz passaram a parecer pontos de exposição. O silêncio da rua deixou de ser reconfortante. Cada som ganhou peso. Cada movimento do lado de fora parecia carregado de intenção. O mais perturbador não era o que as cartas diziam, era o que elas não diziam. Elas não explicavam quem observava. Não diziam de onde vinha aquela vigilância. Não revelavam o que aconteceria a seguir. A única certeza era simples e impossível de ignorar. Aquela casa não estava vazia e nunca esteve. Com o passar das semanas, as cartas deixaram de ser um evento isolado e passaram a marcar o ritmo da vida naquela casa. Elas não chegavam em datas previsíveis, não seguiam um padrão claro. Justamente por isso, cada novo envelope trazia a sensação de que alguém estava escolhendo o momento exato para ser lembrado. A família decidiu procurar ajuda. A polícia analisou as cartas, mas não encontrou digitais úteis, nem pistas concretas. Nenhum vizinho parecia suspeito. Nenhuma câmera capturava algo fora do comum. Oficialmente, não havia ameaça direta. Extraoficialmente, havia medo. O conteúdo das mensagens continuava a evoluir. O autor escrevia como alguém paciente. Falava do passado da casa, citava reformas antigas, mudanças estruturais, detalhes que não estavam em registros públicos. Comentava sobre quem entrava e quem saía, sobre horários em que as luzes ficavam acesas, sobre momentos em que a casa parecia silenciosa demais. O mais inquietante era a maneira como tudo era descrito, sem pressa, sem agressividade, sem erro. As cartas não pediam nada, não exigiam nada, apenas observavam, como se o simples ato de ser visto já fosse suficiente. A sensação de invasão deixou de ser psicológica e passou a ser física. Cortinas começaram a ser fechadas mais cedo. Portas passaram a ser trancadas mesmo durante o dia. Cada barulho do lado de fora era analisado. Cada carro estacionado parecia permanecer tempo demais. E ainda assim, ninguém jamais foi visto. Nenhuma silhueta suspeita, nenhuma sombra se movendo, nenhuma presença detectável. Apenas palavras, sempre palavras. E a certeza de que alguém sabia mais do que deveria. O que começou como curiosidade transformou-se em vigilância mútua. A família observava a rua. O observador, em algum lugar invisível, observava a casa. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquela situação não era passageira. Porque quem observa em silêncio não busca resposta imediata. Busca desgaste, busca medo constante, busca permanecer. E naquele jogo invisível, alguém claramente tinha experiência em esperar. Com o tempo, a presença do observador deixou de ser apenas um medo externo e passou a moldar cada decisão da família. A casa, que deveria representar segurança, tornou-se um espaço de vigilância constante. Não havia mais momentos de descanso verdadeiro.
Mesmo quando nada acontecia, a sensação de estar sendo observado permanecia. As cartas continuaram. Algumas repetiam ideias antigas, outras traziam frases novas, inquietantes, escritas como se o autor estivesse decepcionado com algo. Falava sobre a casa não receber a atenção que merecia, sobre mudanças que ainda não haviam sido feitas, sobre crianças que deveriam crescer ali. Era impossível saber se aquilo era ameaça, delírio ou apenas uma tentativa de permanecer presente. Nenhuma investigação conseguiu apontar um responsável. Não houve confissão, não houve flagrante. O observador nunca se revelou. E talvez esse fosse exatamente o ponto. Enquanto não tivesse rosto, poderia ser qualquer um vizinho, um desconhecido, alguém que passava todos os dias sem levantar suspeitas. A família, por fim, tomou uma decisão difícil. Continuar ali significava aceitar uma presença invisível como parte da rotina. Permanecer significava viver sob um olhar que nunca piscava. A casa deixou de ser apenas um endereço. Tornou-se um símbolo de algo que não podia ser controlado. Mesmo depois da saída, as cartas não cessaram imediatamente. Houve silêncio. Depois, novas mensagens. Como se o observador não estivesse preso à casa, mas às pessoas. Como se a vigilância não dependesse de paredes, janelas ou ruas específicas. O caso nunca teve um encerramento definitivo. Nenhuma resposta clara, nenhuma explicação aceita por todos. Até hoje não se sabe quem escrevia as cartas, nem se o observador realmente se foi. Talvez a parte mais perturbadora dessa história não seja a ideia de alguém observando uma casa, mas a possibilidade de que, em algum momento, o observador tenha conseguido exatamente o que queria. Não ser descoberto, não ser confrontado, apenas continuar olhando, porque algumas presenças não precisam entrar para permanecer. E quando você percebe que está sendo observado, talvez já seja tarde demais para saber há quanto tempo isso acontece.